Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciando aí mais uma semana de atividade, agora como nós já iniciamos na semana passada, fazendo essa mudança e estamos aí estudando a matéria de ciências na segunda-feira. Nós estamos trabalhando aí na unidade 3 do nosso livro de ciência, estudando sobre o nosso planeta, a Terra e seus recursos, o que o planeta Terra tem a oferecer, né, que é tão importante para nós. Nós já estudamos aí sobre a água, nós já estudamos sobre o ar, do que é feito o planeta Terra, né, sobre a camada, né, que está aí em volta ao nosso planeta, né, a atmosfera, né, que vem aí para nos proteger, camada atmosférica. E hoje nós vamos estando aí caminhando para o final da nossa unidade, vai ficar faltando apenas um único assunto dessa unidade para a semana que vem. Nós já estamos aí concluindo a unidade 3, passando para a unidade 4. Hoje nós vamos estudar aí da página, hoje dia 27 de setembro, segunda-feira, vamos estudar aí da página 52 a 55, estudando um pouquinho sobre o solo. Já estudamos sobre a água, sobre o ar, de que é composta a água, de que é composto o ar. E hoje nós vamos pensar um pouquinho aí sobre o solo, né, sobre a terra propriamente dito. Vamos ver, entre outras coisas, né, como aí no comecinho a gente percebe aí. O solo, como a água e o ar, também é um importante recurso natural. O que é recurso natural? É aquilo que a própria natureza nos oferece, que serve aí, né, que é utilizado de forma essencial para a nossa existência. Se não tivesse a terra, né, não tivesse o solo, não tinha como a gente plantar, não tinha como a gente cultivar, não tinha nem onde a gente pisar, né, na verdade. Então o solo é fundamental para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. É claro que ele não subsiste sozinho, porque ele precisa do ar, ele precisa da água, mas ele é parte fundamental também. É no solo que grande parte das plantas vive. Também é nele que as pessoas plantam alimentos como milho, feijão e muitos outros, né? A gente utiliza aí do solo para cultivá-lo, né? Para que através do manuseio do solo a gente traga aí o sustento para nossa vida. Deixa eu me colocar aqui nesse cantinho e a gente continua pensando assim. O solo ele é formado a partir das rochas. Com o passar do tempo, fatores como a chuva, a variação da temperatura, as raízes das plantas vão provocando rachaduras nas rochas que se quebram em pedaços cada vez menores. Esses pedaços, com a água e o resto dos seres vivos e o ar, vão formando o solo, que a formação do solo leva muitos anos para acontecer. Então assim, ela vem, né, das rochas que vai sendo formado, e isso é aí para a nossa subsistência, né? Importantíssimo. Vamos lá. Observe a fotografia e leia o texto. Depois converse com os colegas e registre a resposta de vocês. Então vamos pensar aí. A estátua do Cristo Redentor é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Onde a gente vê essa imagem aqui, né, do Cristo Redentor, a gente sabe que nós estamos falando do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ela é feita de pedra-sabão, um tipo de rocha muito usado em diversas esculturas. Em 2010, a estátua teve que passar por uma restauração por causa de alguns desgastes em sua superfície. Então assim, a pedra-sabão é um material que ele é bem manipulável. Por exemplo, em janeiro, quando minha família, né, nós fomos passear lá em Minas, nós trouxemos panela de pedra-sabão, umas xicrinhas, uns copinhos assim, que a gente usa mesmo no dia a dia. Então é bem interessante, é um material bem resistente e é do que é feito. Porém, ele vai sofrendo com o passar do tempo, ele vai sofrendo esses desgastes, né, e vai diminuindo. Então aí, depois você vai colocar como vocês explicariam os desgastes na estátua do Cristo Redentor. Como que estes desgastes, o que são desgastes? São danos, quebras, rachaduras, né? Como que isso vai acontecendo? Como que você explica?
né? Se a gente pensar bem, por exemplo, essas rachaduras, estes desgastes, ele vem através da ação do ar, através da ação da água quando chove, né? Do próprio manuseio ali, por exemplo, na parte onde as pessoas andam, né? Vai sendo degradado também, onde as pessoas têm acesso, né? Então, tudo que com o passar do tempo vai se deteriorando ali, mas principalmente através da ação da água e do ar, tá? Que vai passando ali, vai desgastando. Vamos pensar agora em outros recursos que a própria natureza, né, que o planeta Terra oferece para nós aí. Vamos lá para a página 53. Olha só que interessante que a gente vai pensar em vários outros recursos que a própria natureza nos oferece que servem aí para o nosso sustento. Os recursos da Terra são muito importantes para todos os seres vivos, para as plantas, para os animais, para nós seres humanos, mas nenhum outro animal utiliza de tantas formas diferentes quanto o ser humano, né? Nenhum outro ser, nem a planta, nem o animal, nada utiliza os recursos naturais de tantas formas variadas como nós seres humanos utilizamos. Por exemplo, olha só, nesse primeiro quadrado aqui, eu vou ler aqui no livro que facilita para mim. Muitos metais são extraídos do solo, metais como ferro e aço, que são resistentes e podem ser moldados em diferentes formas. São muito utilizados nas construções, na produção de ferramentas e máquinas. Então aqui a gente vê, olha só, nessa parte aqui, ó, do prédio, né, que foi utilizado o ferro, né, que é retirado da própria natureza, a matéria-prima, e depois ele é beneficiado, ele é feito de forma que sirva aí para a utilização de construções e tantas outras coisas. Depois nós vamos lá. Aqui, ó. O vidro também é feito a partir de areia, é um tipo de solo. O vidro é um material duro e transparente que pode ser usado em recipientes e janelas, por exemplo. Então aqui a gente vê o exemplo da questão da janela. Então o vidro também é feito a partir do que a gente tem no solo, que é a areia. Depois, as rochas que são retiradas diretamente da natureza podem ser utilizadas na construção de casas e em peças de decoração, por exemplo. Então, quando se vai fazer a massa de concreto, né, para construir, são às vezes colocadas as rochas, né, pequenos pedaços de rochas, as pedras, que é a brita, né, que a gente chama, a própria areia, né, que é utilizado, vem tudo da natureza. Temos também aí a madeira, que vem do tronco das árvores e é resistente e pode ser usada para fazer móveis e casas. E a madeira também é utilizada para produzir papel, né? O papel que nós utilizamos, ele é feito a partir da celulose, que é retirada da madeira. Muitas vestimentas também são feitas de materiais naturais, como a fibra de algodão, que é uma planta, ou o couro, que é produzido a partir da pele de animais, principalmente bois e vacas. Podem ser também produzidos de material sintético, como fios feitos de certos tipos de plástico, tá? Então aí são os tecidos, né, que a gente utiliza. Depois nós temos lá embaixo, a maioria dos plásticos é feita a partir do petróleo, um material natural que existe em quantidade limitada no planeta. Plásticos estão em todos os lugares, podem ser duros ou maleáveis, coloridos ou transparentes. Na verdade, pessoal, o plástico foi uma invenção grandiosa, né, que surgiu. Antigamente, as pessoas usavam muito, sacolinhas de papel e utilizavam na cozinha, por exemplo, quase não se utilizava plástico, eram vasilhas de louça, de vidro, e depois veio a questão do alumínio. Mas o plástico é muito mais recente, porque ele é feito de petróleo, né? E o petróleo, ele é um recurso natural não renovável. Mais para frente vocês vão estudar sobre isso, né? Os recursos que são renováveis e os não renováveis. Por exemplo, a questão da madeira é um recurso renovável, porque a gente tem como plantar novamente, né? Mas no caso do petróleo não tem, né? Você achou uma fonte de petróleo, você vai retirar e vai utilizar, e quando acabar, acabou, não tem mais jeito. Então, a tendência é que cada vez menos sejam usadas coisas de plástico, né?
a ideia é ir tirando. Então a gente veio do papel, veio da madeira, veio do vidro e começou a utilizar o plástico. Mas agora a tendência é retirar novamente o plástico, até porque o plástico ele é um material que ele não tem facilidade, né, de se decompor na natureza. Uma vez que o petróleo ele é beneficiado e ele transforma em plástico, ele vai ser jogado num canto e ele vai ficar ali por muito tempo. Isso vai trazer poluição para o meio ambiente, né? Então o papel ele se dissolve com muito mais facilidade, a madeira com muito mais facilidade, mas o plástico ele já tem mais dificuldade, né? Porque ele é um material sintético que não existe na natureza, mas ele é fabricado pelo ser humano, como é isso que está aqui no cantinho. Então tudo aquilo que é sintético, que é fabricado, ele não vai se decompor naturalmente na natureza, né? A não ser aqueles que já foram pensados especificamente nesse sentido, tá? Vamos lá para a próxima, porque na próxima página vocês vão, nas duas próximas páginas, resolver as atividades aí sobre esses assuntos que nós acabamos de estudar. Assim sendo, pensem comigo aí, nas atividades. Por que os cientistas acreditam que não teria sido possível haver vida nos primeiros anos de existência da Terra, né? Os cientistas acreditam que não tinha como ter vida, por quê? Porque acredita-se que a Terra era formada por rocha derretida e uma superfície muito quente, então não se tinha condições de ter vida, né? Isso é a visão dos cientistas, né? Eu particularmente acredito que a vida passou a existir a partir do momento que Deus a criou, né? Porque ela não teria como existir por si só, ela tem que ter sido criada, tem que ter sido gerada de algo, né? E na minha concepção eu creio que a vida veio exatamente da obra clara e única de Deus. Agora os cientistas eles têm todas umas explicações para dizer que veio de uma explosão, que veio de uma evolução, enfim, aí a gente, né, tem que pensar o que faz mais sentido pra gente aí. Mas eles acreditavam que não era possível por causa da quantidade de superfície, né, de rocha derretida, então um ambiente extremamente quente, impossível de ter vida. Depois nós temos aí na questão 2, Flávio lavou roupas e as estendeu no varal. Após 3 horas as roupas estavam secas. O que acontece? A gente lava a roupa, né, e coloca no varal. Para que a gente coloca a roupa no varal? Para secar, ou seja, para retirar toda a água que está na roupa. Lembra que a gente viu aquele processo da água evaporar, dela sair, inclusive o trabalhinho de vocês. Aqueles que não me mandaram ainda o trabalhinho que vale 2 pontos na matéria de ciência, procure fazer e mandar, porque foi feito na semana passada, tá? É aquele onde você vai colocar a água lá e vai observar no nível dela se ela está desaparecendo, se ela está evaporando ou não. A secagem das roupas no varal é semelhante a uma das etapas do ciclo da água. Represente-a na figura a seguir e escreva um pequeno texto explicando. Então você vai desenhar, né? Aqui a gente tem a água já descendo aqui na chuva. Então você vai representar a água evaporando daqui do rio, né, da terra para cima, e depois você vai escrever um texto sobre isso. O texto vai dizer o quê? Que a secagem das roupas é semelhante à etapa em que a água evapora da superfície do planeta e vai para a atmosfera, né? Então a secagem das roupas ela vai acontecer nesse mesmo sentido, de que a água vai evaporar da roupa, assim como ela evapora dos rios, evapora do solo, e ela sobe e volta a condensar na atmosfera, tá bom? Questão 3. Escolha um objeto. Objeto seu, pode ser o caderno, mochila, brinquedos ou outro. Tente perceber de que materiais ele é feito. Você vai escolher aí um dos seus materiais, né? Escolher um dos objetos. E depois você vai dizer de que esse material é feito. Por exemplo, se eu escolher esse chaveirinho aqui, né?
A minha filha fez o chaveirinho da matemática. Então aqui tem a parte decorativa, depois tem a parte aqui das multiplicações e tal, chaveirinho da multiplicação. A pergunta é, há mais de um material nesse? Neste caso aqui, há mais de um material, porque aqui a gente tem o papel, aqui a gente tem esse aqui acho que é uma espécie de madeira, né? Aqui a gente tem o inox, né? O alumínio. Então, são materiais diferentes. Você sabe de onde vieram estes materiais? Então, o papel, nesse caso aqui, a gente sabe que veio da celulose. Esse aqui, eu acredito que também, porque na verdade ele não é uma madeira, ele é como se fosse um compensado. Então, ele dá a ideia que também veio de um material parecido com o papel. E esse aqui veio do próprio alumínio, né, que foi feito para utilizar. Use uma das palavras a seguir para descrever os materiais que formam o objeto. Então, você vai usar uma dessas palavras aqui para descrever como é o material que foi usado para fazer o objeto que você escolheu. É um material duro, é um material mole, é transparente, é opaco, é resistente, é flexível, é brilhante, estica, é leve, é pesado. Por exemplo, esse aqui, se eu for falar sobre ele, é um material duro, né? Não é transparente, então não dá. É opaco, porque ele não dá pra ver, ó. Se você olhar aqui, ó, se eu colocar aqui, ele vai tampar completamente a câmera. Não dá pra ver através dele, então ele é opaco. Não é flexível, não é brilhante, não estica, mas é leve, né? Então aí eu vou sinalizar as palavras que classificam como é o material do objeto que eu escolhi e é o que você vai fazer aí com o material que você escolheu, tá ok? Agora aqui na página 55, encerrando a nossa atividade de hoje, leia as definições e complete o diagrama com as palavras corretas. Então vamos lá, nessa direção aqui, o que você vai responder aí? Camada de ar que envolve a Terra. Qual é o nome da camada de ar que envolve a Terra? Pensa aí. Nós já estudamos. O nome dela é A. Vou colocar só a primeira letra, tá? Primeira aqui, A. Depois, nessa direção aqui, a gente vai ver parte deles é bloqueada pela atmosfera. O que é bloqueado pela atmosfera, pessoal? Parte dos raios solares. Isso mesmo, quem falou aí acertou. Nessa direção, gás importante para a respiração da maioria dos seres vivos. Nós precisamos de que gás para a gente respirar? Qual gás? Será que é o gás carbônico? Que gás é que a gente precisa? E depois, por último, aí, um dos gases que contribui para manter a temperatura do nosso planeta é o que ajuda a manter o planeta numa temperatura que é suportável, é o gás carbônico, né? É só vocês voltarem lá naquele texto onde a gente estudou sobre o ar, tá? Agora contando história. Vamos imaginar que os recursos naturais que você estudou nessa unidade sejam super-heróis. Crie os personagens, por exemplo, a mulher-água, e invente uma aventura para eles. Você pode fazer a história em quadrinhos ou como desejar. Compartilhe com seus colegas a história que você criou. Então você vai criar aí, pode criar uma história, pode ser em quadrinho, pode ser um texto, tá? Tenta criar aí, cria um super-herói e tenta criar uma história onde esse super-herói vai agir aí em favor do cuidado com o nosso meio ambiente, do cuidado com a nossa preservação aqui no nosso planeta maravilhoso, planeta Terra, tá bom? Caprichem aí, vamos ver o trabalho de vocês. Espero que vocês façam com dedicação, porque vale a pena, tá bom? Lembrando que amanhã nós teremos a aula de língua portuguesa e apenas o grupo A vai estar na escola em aula presencial. Amanhã, terça-feira. Hoje, segunda-feira, apenas aulas online, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus, até amanhã.